a TV Decorar recebe a arquiteta Lilian Fraga. Lilian, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a Decorar, a Cidade 3, pelo convite de estar aqui, é um prazer. Lilian, você é arquiteta, urbanista e tem uma longa estrada já percorrida na profissão. Me conta sobre os projetos mais marcantes que você já fez. É uma verdade, são 20 anos que eu tenho de profissão aí trabalhando como arquiteta. Antes disso eu trabalhava como decoradora, que via necessidade de ser arquiteta porque eu queria mais informação, eu queria, na verdade eu olhava algumas coisas e aí eu ia ver quem tinha feito, era um arquiteto. Ia ver quem tinha feito, era um arquiteto. Eu falei, eu quero fazer arquitetura porque eu quero saber como pensam, né, os arquitetos. E desde então, estou aqui construindo, reformando, fazendo casas do zero. É uma carreira muito bonita. Eu sou urbanista, mas eu nunca consegui, né, realizar o sonho de todo urbanista, que acredito que seja, que é construir ou planejar uma cidade, planejar um bairro. Já planejei condomínios, mas nunca macro em termos de cidade, que é o que o urbanista faz. Então eu atuo mesmo como arquiteta. O fato de a gente ser urbanista, porque eu acho que, não sei se tem essa distinção, mas tem algumas escolas que não formam urbanistas, né? A gente mexe com o macro, com a cidade, então a gente aprende essa relação do homem, não só do homem com a edificação, como da edificação também como espaço urbano. E é claro que ser urbanista é um sonho, porque a gente transita na cidade. E é muito curioso que quando eu viajo ou ando aqui mesmo em São Paulo, o olhar ele está sempre voltado. É um olhar arquitetônico. Eu costumo dizer assim que o arquiteto olha para cima, né, quando vai conhecer a cidade, para olhar a edificação, para olhar detalhes, para ver como se mexe. Seria um sonho poder trabalhar. E isso é claro que agrega a minha profissão, porque por ser urbanista, eu posso desenhar condomínio, eu tenho autonomia, ou seja, eu tenho, por lei, né, eu posso assinar o projeto de bairros, de cidades, de condomínios, mas o mais próximo que eu cheguei de um planejamento foi um condomínio fechado. Agora, muitas casas você já fez, tanto a parte de interiores quanto as estruturas, como você comentou. Tem alguma delas que foi mais marcante para você? Tem. Eu fiz coisas assim super bacanas. Eu fiz uma casa de campo em Campos do Jordão, que era maravilhoso até de um artista. Mas tem uma que me marcou muito, porque era um sítio, eu chamo ele até de Sítio do Pôr do Sol, que eu gosto desse nome. Ele era um executivo de um banco. E aí ele me chamou para ver se tinha como eu dar um jeito naquilo que ele tinha, porque ele dizia que era uma ribanceira com uma piscina feia e uma edícula. E aí eu fiz uma transformação e foi muito gratificante, porque aquilo se transformou numa área de lazer assim maravilhosa. Eu trouxe nesta ocasião ainda não se tinha muito, não se falava de conceito aberto de arquitetura. Então eu construí um espaço completamente aberto, integrado, com vista. Então era um espaço que era muito mais agregador do que segregador. Então isso me deu muito prazer. Esse projeto saiu na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, na revista Casa de Campo. Então esse me marcou, porque ele ficou muito bonito e foi muito delicioso trabalhar para esse cliente, porque ele se envolveu e eu vi a felicidade dele de ver o sonho dele realizado. Ter uma equipe e um planejamento é fundamental na hora de você construir ou pensar um projeto. Então você até criou um ateliê. Me conta um pouco sobre como surgiu a ideia do ateliê que você criou e por que você resolveu criá-lo. Isso, eu tenho um ateliê de construção, então como o nome diz, ateliê é uma coisinha, é menorzinho, mas vamos dizer assim, se eu tivesse que definir o que é o ateliê é uma construtora. Só que
eu não tenho os mesmos encargos que tem uma construtora, porque eu não tenho funcionários contratados por mim. Então, eu me cerquei de parceiros. Então, vamos dizer assim, somos uma grande equipe que trabalhamos juntos, onde eu consigo prestar um serviço de construtora com qualidade, com rapidez, garantindo cronogramas físico-financeiro, e o valor com um custo mais baixo. E essa necessidade apareceu para eu mesma executar os meus próprios projetos. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que a mão de obra aqui no Brasil, ela era um pouco, como é que eu posso dizer, desorientada, bagunçada. Era tudo meio que diletante. Vamos fazer? Vamos. Eu senti a necessidade de trazer para a minha carreira, para ser um diferencial, algo que eu aprendi fora daqui, que era planejar. Então, quanto mais eu planejo uma atividade, ou quanto mais eu planejo a execução de um processo, melhor eu tenho o resultado dele. Então, eu comecei a desenvolver processos construtivos, a desenvolver processos de desenvolvimento dentro da obra, que hoje me dá mas assim, a mais absoluta certeza e garantia que eu posso dar para o cliente, que aquele projeto dele será executado no prazo que eu falar e com a qualidade que ele tem de expectativa, por conta do ateliê. Então, é um ateliê e eu não presto mais só... E o ateliê é um sucesso tão grande, essa forma de trabalhar, que hoje não só mais presto serviço para mim mesma, não executo só os meus projetos. Aí eu já executo projetos para terceiros também. Lilian, o que te inspira? E você tem algum ídolo na área? Eu acho que para um arquiteto, para quem mexe com arte... assim, guardadas as devidas proporções, tá? Eu me considero uma artista, porque no momento em que a gente tem que criar, eu estou criando, eu estou desenvolvendo, eu tô viajando. Então, para um arquiteto, eu acho que tudo é repertório. Eu costumo dizer que eu nunca paro de trabalhar, porque quando eu estou caminhando pela cidade, quando eu estou andando pelas ruas, eu estou buscando, olhando elementos, e aquilo enche os olhos. E para um trabalho criativo de um artista, tudo aquilo que você vê e registra dentro do cérebro são imagens que podem ser resgatadas a qualquer momento, né? Então, assim, a minha fonte de inspiração, onde que eu me inspiro, eu acho que na própria vida. Desde a hora que eu levanto, uma música que você escuta, um detalhe em que você vê, uma pessoa andando com uma roupa diferente na rua, aquilo vai gerando e criando imagens dentro do cérebro, que quando da necessidade de projetar e criar, a gente vai e resgata aquilo lá, não sabe nem de onde veio e voilá, aparece. E alguns mestres da arquitetura você tem? Puxa vida, tenho. Eu tive um grande professor chamado Sidônio Porto, que já deu uma entrevista aqui para Maravilhoso, decorar. Sidônio. Tem internacionais por quem eu sou apaixonada, que me levou inclusive a fazer um curso sobre estruturas, que é Calatravas, porque eu olhava as coisas de Calatravas e eu dizia, meu Deus, como pode, né? Eu quero não é a pretensão de ser igual, mas eu falei, eu preciso aprender a pensar como esse homem. Então ele para mim é um ídolo. Eu tive a felicidade de fazer um workshop com o Philip Stark, que veio aqui ao Brasil quando eu ainda estudava, e esse workshop eu participei. Tem uma construtora chamada Racional, que ela tem 2 donos, eles são arquitetos, e quando eu estudava, eu falei assim, quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Então eles foram minha grande fonte de inspiração para o ateliê de construção, porque eu me inspirei numa construtora que era diferenciada para montar o meu ateliê. Então, são esses os que me recordo, e fora outros, né? Arquitetos muitos, maravilhosos, né? Sem falar dos famosos. Então, a gente fala de Niemeyer, a gente fala de Jaime Lerner, que já faleceu, que fez
a reforma em Curitiba, que transformou Curitiba, e tantos outros que eu não vou me recordar o nome agora de todos eles. A gente passou por um processo na pandemia, né, onde muitas pessoas repensaram até a maneira que enxergam a própria casa. Você acha que daqui para frente a demanda ou o tipo de projeto vai alterar até por causa da mentalidade que as pessoas criaram nesse período de pandemia? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos grandes pontos que eu acho que as pessoas descobriram é o home office. Porque desde que eu me formei, então eu faço home office há 20 anos. E há 20 anos atrás, as pessoas olhavam e falavam, onde é seu escritório? Eu dizia, em casa. Aí eles... em casa, como se fosse algo inferior não ter um escritório na rua. Só que eu tinha um filho numa perna, outro filho noutra perna, eu tinha casa para cuidar, então era muito mais fácil para mim, na ocasião, ter um home office. A pandemia veio e demonstrou às pessoas que trabalhar em casa é extremamente inteligente e extremamente produtivo. Então, muita gente que percebeu que a produtividade, e posso te dizer mais, alguns escritórios perceberam que a produtividade dos seus funcionários aumentou dentro de casa. Ao contrário do que se pensava, não, aumentou. Não tem nada mais gostoso do que você lembrar dentro da sua casa e falar, eu tenho que resolver a planilha de pijama, de pantufa, e vai lá e resolve sua planilha fora do horário de trabalho. Então eu acredito que isso vai mudar. Muita gente vai querer trazer o seu escritório para dentro de casa. Outro hábito que mudou é uma coisa que eu sempre tive também, não por conta de pandemia, mas acho que porque sou hipocondríaca, tirar o sapato antes de entrar. Eu nunca gostei de carregar a energia da rua para dentro da casa. Então eu me lembro que antes da pandemia um amigo foi em casa e ele falou, não vou tirar o sapato. Aí eu virei e falei, mas aqui se tira o sapato. Ele falou, me desculpa, se quiser na sua casa, não tire o sapato. Eu falei, tá bom, não tire o sapato. Hoje em dia as pessoas viram o quanto é importante você chegar da rua e tirar o seu sapato. Então, toda aquela parte de hall de entrada da residência, eu já estou vendo a necessidade de modificar, já estão pedindo modificação, como uma coisa que já tinha nos Estados Unidos há muito tempo, que é você ter um hall de entrada funcional, onde pendurar bolsas, casacos e deixar os seus sapatos. Então, isso sim mudou bastante. Lilian, uma pergunta recorrente aqui na TV Decorar é: o que você gostaria de responder e que nunca ninguém te perguntou? Aquilo que me dá mais trabalho quando eu vou projetar. O que te dá mais trabalho? O cliente. Por quê? O cliente, ele é muito interessante, né? Ele é uma grande solução, porque ele chega para mim e é curioso. O cliente, ele vem com uma imagem pronta daquilo que ele quer. Então, ele chega geralmente com várias revistas, com Pinterest, com Google, com tudo. E ele sai mostrando para você tudo que ele quer, antes sequer de perguntar, de me dizer o que ele quer fazer. Então, primeiro ele mostra. Então, assim, eu tenho que trazer esse cliente primeiro para meio que dar um chá de camomila para ele respirar, para conseguir fazer ele entrar na dinâmica do que é criar o espaço. O espaço que ele tem na cabeça não é aquele que ele está vendo no Pinterest ou não é aquele que ele está vendo no Google. O que ele tem na cabeça é algo que ele deseja. Quando ele olha uma imagem do Pinterest, do Google, de qualquer coisa que ele fala, é isso que eu quero? Não, às vezes eu tenho um elemento só ali que ele gosta e o resto ele não gosta. Então o que me dá mais trabalho é fazer é desconstruir esse cliente para depois reconstruir, para quando eu apresento o projeto, aí vem o momento que me deixa mais feliz, que ele fala, era isso que eu queria, era isso que eu tinha em mente. Então isso é bastante difícil, desconstruir o cliente que chega pronto. Tem algum projeto que você gostaria de fazer e que nunca fez? Muito, um hospital, isso é um sonho porque eu mexi com a área hospitalar na faculdade e um hospital, ele é tão vivo, ele é tão dinâmico, ele é tão, assim, onde a relação, o homem com o espaço, ela é muito mais intensa que num residencial, num hotel
e em qualquer outra edificação. Então, um hospital, eu adoraria. Ele envolve muito fluxograma, são lixos especiais, são os pacientes, inclusive o paciente, né? Mudar um pouco essa concepção. A pessoa está doente, é aí que ela precisa de algo que motive ela a viver. Então, eu acho que hospitais deveriam ser coloridos, humanizados, bem pensados, com áreas agradáveis. Inclusive, tem um que eu vou mencionar aqui, acho que pode, né, falar, né? Que me chama muita atenção, eu não sei de quem é o projeto, mas todos que eu já entrei é muitíssimo bem pensado no ser humano, que são os hospitais da Maggiore, da Santa Maggiore, que é da Prevent Senior, que quando eu olho cada detalhe ali, cada cuidado, cadeiras mais altas, mais largas, espaços bem pensados para o bem-estar de quem está ali para tratar o seu mal-estar, eu acho fantástico. Isso é um projeto que eu adoraria fazer, um hospital. Agora, para finalizar, como você define a arquitetura e qual é o seu olhar para o futuro? Eu defino a arquitetura, uma pergunta difícil, né? E eu vou responder com um clichê absurdo. Mas assim, eu acho que a arquitetura, ela é uma poesia edificada. Ela é uma poesia. Eu consigo enxergar a cidade como uma construção cheia de ritmos, de movimento. Então eu acho que é uma poesia que não agrada o ouvido, mas agrada os olhos. O que eu vejo para o futuro, infelizmente, os grandes centros como São Paulo, eles estão edificando cada vez mais torres altíssimas, prédios altíssimos e acumulando muita gente em espaços mega pequenos. Os apartamentos hoje se transformaram em quartos de hotel. Então, ao meu ver, isso tira um pouquinho a qualidade de vida de quem está vivendo naquilo e não me remete assim a dizer, ai, que bom projeto pensado, porque a arquitetura, a gente pensa na relação do ser humano com o espaço, como ele vai interagir com esse espaço. E hoje em dia tem surgido coisas assim, chamados de residência de 19 metros quadrados. Então, onde a pessoa sai da cama e ela se vira e está a cozinha, ela se vira e não tem mais nada, e está o guarda-roupa. Então, é um quarto de hotel que estão transformando em residências. Isso é uma coisa para mim ainda que está um pouquinho... Eu tenho um pouquinho de restrições a esse tipo de construção. E eu vejo que o futuro é isso, cada vez mais. Eu não estou falando, e aí eu vou deixar bem claro, de espaços racionalizados e otimizados. Isso eu concordo. Eu acho que a gente tem que deixar um pouco de acumular coisas para viver melhor. O que eu estou dizendo é de alguns espaços que estão surgindo, que nem área de ventilação, de banheiro, de insolação a gente tem mais. Tem que ter qualidade de vida. Tem que ter qualidade de vida. Porque no momento em que eu transformo um banheiro, um local onde eu não tenha insolação natural, onde eu não tenha uma ventilação cruzada, eu tenho um espaço insalubre. Porque dentro da arquitetura, embora muita gente não saiba, a gente é responsável, inclusive, pela saúde que vai gerar dentro daquela edificação. No momento em que, na implantação, eu presto atenção que o sol da manhã, ele é germicida, ele mata germes. Então, eu preciso insolar uma casa, eu preciso ventilar uma casa, eu preciso ter espaços abertos. E o que tem acontecido hoje em dia nos novos apartamentos, a pessoa às vezes tem um banheiro que não tem ventilação. Então ele vira um antro de fungo, um antro de bactéria, então pode provocar problemas respiratórios, uma série de coisas, sendo que o arquiteto sabe que ele precisa insolar. Isso me deixa um pouquinho triste. Lilian, obrigada pela entrevista. Parabéns por toda a trajetória e pelos belíssimos projetos. Obrigada a você. Sucesso sempre para você. E eu vou pedir para quem está me vendo, me seguir nas minhas redes sociais, que eu tenho um Instagram. Olha as minhas redes sociais, quantas são? Um Instagram, @LilianFragaArquiteta. Mas ali tem todo o meu portfólio, aí a pessoa pode conhecer um pouquinho de mim.